Meus irmãos, boa tarde para todos, a paz do Senhor. Gostaria de convidar a todos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Diz assim o texto bíblico: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Podeis assentar. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do último grande discurso de Jesus. Esse último discurso de Jesus, ele se deu-se numa ocasião quando ele está dentro do templo, e ele prediz que não ficaria pedra sobre pedra ali sobre aquela estrutura física que era motivo de orgulho para todo o judeu. Os discípulos, não entendendo bem o que ele queria dizer pedra sobre pedra, quando eles estão no Monte das Oliveiras, em particular, eles chegam para Jesus e fazem duas grandes perguntas, que foi gerar todos esses dois capítulos aqui, que é o capítulo 24 e o capítulo 25. Jesus gastou todo o tempo do capítulo 24 e do capítulo 25 para responder duas perguntas dos discípulos. Eles perguntaram o seguinte: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus então vai responder essas duas perguntas com todo o conteúdo desses dois capítulos, a qual nós não teremos tempo aqui para poder explicar parte por parte. Mas Jesus começa respondendo no versículo 4, dizendo o seguinte: E Jesus respondendo lhe disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus então deixou aqui como uma marca de que haveria um sinal que antecederia a sua vinda, como sendo um engano religioso. Ele diz o seguinte: ninguém vos engane. E o engano religioso, ele vem aqui no capítulo 24, de duas formas distintas.
A primeira forma está no versículo de número 25. Ele diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o engano religioso, ele vem pela via dos falsos cristos, que no decurso da história do cristianismo, tem se levantado aqui ou acolá, dizendo que seriam ou haveriam de ser o Salvador do mundo. E no versículo de número 11, uma outra classe de engano religioso surge. Ele diz lá o seguinte: e surgirão também muitos falsos profetas que também enganarão a muitos. A grande diferença dos falsos cristos e dos falsos profetas é o campo de atuação. Enquanto o terreno de atuação do falso Cristo é o mundo, o campo de atuação do falso profeta é a igreja. Os falsos cristos estão no mundo a enganar os indoutos, promovendo e proclamando uma falsa salvação. Porém, os falsos profetas estão no nosso meio, pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, profetizando coisas que Deus não mandou falar, é o engano religioso. E Paulo já nos alertou, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias viriam falsos profetas, falsos cristos, e diz também ali que muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Portanto, meus amados irmãos, precisamos estarmos alertas, porque hoje no mundo temos essas duas classes. Precisamos estarmos atentos, precisamos ler as nossas Bíblias, precisamos estar nos cultos de estudo bíblico, para poder firmarmos a nossa fé na âncora que é a palavra de Deus, porque esses sinais estão se cumprindo e se cumprindo no mundo todo. Ele diz também que haveriam aqui nação contra nação, reino contra reino, pestes, fome, terremotos em vários lugares. Ele diz também aqui que esse evangelho do reino há de ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E não é surpresa para ninguém que todos esses sinais aqui mencionados em Mateus capítulo 24 estão acontecendo, e estão acontecendo numa escala mundial. Logo, Jesus já está às portas. Em breve, a trombeta há de tocar, e os salvos, somente os salvos, haverão de subir. Que Deus tenha misericórdia de nós.